Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o silêncio que muitas vezes faz parte do processo terapêutico. Muitas vezes nós nos deparamos com pacientes que chegam para a terapia e se mantêm calados. E muitas vezes a gente ouve o que fazer com um paciente que vai para a terapia, mas ele se mantém em silêncio, ele não fala. O silêncio também é terapêutico. Esse silêncio muitas vezes vai fazer parte da terapia e vai nos trazer muitas informações sobre aquele sujeito. Mas nesse momento em que o paciente chega para o processo terapêutico e ele se mantém em silêncio, é importante que ele seja acolhido, que ele seja compreendido, que ele sinta que ele é acolhido e que ele não é forçado a nada. É importante que o terapeuta entenda que para ele pode ser muito penoso, muito doloroso falar de assuntos tão pessoais, tão íntimos e que muitas vezes podem trazer para ele sofrimento, angústia, dor. São recordações, talvez, que faça com que ele traga memórias negativas das quais não deseja se recordar, não deseja relembrar. Então, muitas vezes, por conta dessa dificuldade de expor algo que o incomoda, que causa sofrimento, muitas vezes esse paciente vai se comportar de forma silenciosa na terapia. E é importante que o seu terapeuta entenda esse momento e permita a ele ter esse período para reflexão, para analisar as suas questões, mesmo em silêncio, sem cobrança, sem exigências, permitindo que ele tenha o tempo que necessita para ficar em silêncio. O simples fato do paciente perceber que ele está sendo acolhido pelo terapeuta naquele momento de dificuldade, que ele não consegue expor o que incomoda, que ele não consegue falar sobre aquilo que causa sofrimento, de certa forma ele já vai estar sendo acolhido, protegido, já vai estar sendo um processo terapêutico que está acontecendo entre o paciente e o terapeuta. Então, nós, quanto profissionais, nós precisamos acolher a todas as dificuldades que o paciente traz consigo para dentro do consultório. Se ele tem dificuldade para expor, se ele tem dificuldade para falar, se ele tem dificuldade para expressar, nós precisamos observar, precisamos acolher e precisamos ir lentamente trabalhando as dificuldades desse paciente para que ele se sinta com mais autonomia, com mais segurança, para então começar a falar sobre suas questões, sobre aquilo que realmente deseja trabalhar, que tem dificuldade para lidar no seu dia a dia. Então entenda, tanto você, terapeuta, quanto você, paciente, que o momento de silêncio também faz parte da terapia e que você tem toda a acolhida necessária nesse momento
em que você não consegue se comunicar de forma talvez verbalizada, mas você se comunica através dos seus comportamentos, das suas atitudes, da forma como você se apresenta dentro do ambiente terapêutico. Não sinta medo, não sinta vergonha, não pense que não está sendo positivo você estar ali, mesmo que seja em silêncio. Você está trabalhando algumas questões com o seu terapeuta que futuramente será abordado no momento adequado, momento em que você sentir mais segurança, mais firmeza para estar abordando. Mas o silêncio é algo muito produtivo no processo terapêutico também. Precisa ser validado, precisa ser acolhido. E você, terapeuta, esteja sempre atento aos comportamentos do seu paciente, que embora a nossa expectativa quanto profissional é que o nosso paciente chega muito falante no consultório, falando sobre as suas inquietações, sobre as suas dúvidas, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, muitas vezes ele vai trazer o silêncio. E é nesse silêncio que nós vamos trabalhar as suas dificuldades, as suas limitações. Então, que todos nós possamos entender que o silêncio também faz parte do processo terapêutico. Ele deve ser sempre acolhido de forma muito significativa por ambos, tanto pelo paciente quanto pelo terapeuta. Um abraço carinhoso e boas reflexões.